Uma das coisas mais legais na cena, nessa brincadeira de carros, é que a gente tem várias tribos. A tribo dos carros japoneses, dos carros europeus, dos americanos, os caras que curtem arrancada, os que curtem prova de velocidade. Cada um com seu gosto, com seu estilo. Às vezes um gosta de outro, o outro gosta de um, mas na grande maioria os caras defendem veementemente a prata deles ali. Mas tem um carro específico que é universal, que todo mundo adora, idolatra, a 911 Turbo. E que tal uma de 1000 cavalos e 3 pedais? É isso mesmo. Senhores, hoje eu vos apresento a Mad Fucking Bug. A Mad Bug é uma 911 da quinta geração em sua primeira fase, também conhecida por 997.1, que foi a última 911 com motor de Porsche, o chamado motor Mezger, um engenheiro que inventou a engenhoca do motor em vários módulos que em princípio eram air-cooled e nas suas duas últimas versões, a 996 e 997.1, já foram a água. Isso faz com que esse carro seja uma geração, uma carroceria mítica e idolatrada pelos porcheiros mais puristas possíveis. Então, repetindo, a 997.1 é a última 911 com motor de Porsche mesmo. Isso faz com que esse carro seja extremamente colecionável e valioso. E como se não bastassem todos esses atributos que fizeram desse carro uma verdadeira joia no mundo do comércio e da idolatria dos carros, aqui foi inventado um recurso fantástico. Foi a primeira vez que o mercado ofereceu num carro de linha o chamado VTG, a turbina de geometria variável. Então, neste carro, quando você andava de giro baixo, de pouca carga, as turbinas funcionavam com um recurso que as pás viravam fechadas para que você estivesse sempre engatilhado na pressão, um recurso totalmente anti-lag. E à medida que você ia carregando pressão, carga e potência, para não esganar o desenvolvimento disso tudo, as pás abriam. Então é isso mesmo, o impossível na cabeça do Gearhead, esse carro entregou em linha para todo mundo. É como se as turbinas fossem pequenas, quando elas têm que ser pequenas, e fossem grandes, quando não tinham que ser grandes. E acredite, ainda não terminei, isso não é tudo. Como se não bastasse, a Mad Bug ainda é uma 997.1 Turbo Stick Shift 6 Speed 3 Fucking Pedals. É isso mesmo, é uma 911 Turbo das galáxias, ainda com câmbio manual e a boa e velha embreagem. E é aquela coisa, a gente aqui é a tribo dos americanos, a gente pira nos carros do tio Sam, mas uma 911 Turbo, no padrão que a gente gosta de montar os nossos melhores Chevrolets, Fords e Dodges, era um sonho que enquanto a gente não realizasse, eu não ia descansar. E para isso acontecer, a gente ia precisar de alguns milagres. E o primeiro deles é um dos nossos irmãos aqui do galpão chegar com um carro desse aqui e falar, faz. E a graça veio maior do que a gente esperava. Não foi só uma, foram duas, mas vamos deixar a primeira de lado e focar só nessa daqui agora. Vem comigo. Nos dias de hoje, o mercado quase que impõe uma regra obrigatória para a preparação de carro turbo original. Essa história de stage 2, 3, 4, 5, onde o 2 é não sei o que, o 3 não sei o que, o
4 sei lá o que mais. Nada disso vale aqui, ou para nenhum projeto de ponta, muito menos em uma 911 Turbo. Aqui, cada componente da admissão, dos internos do motor, do escapamento, da parte eletrônica, do controle de pressão e etc. Um componente errado, uma escolha ruim, compromete todo o padrão da montagem para o resultado que a gente fazia questão de atingir e atingiu. Como é de se esperar de uma Porsche, talvez não só do seu melhor carro, mas certamente do mais icônico, a aplicação de todas as tecnologias possíveis. E agora eu vou falar de admissão. Os caras aproveitam o ar que corre pela carroceria em sua aceleração, aqui nessa grade da tampa traseira, nessas guelras, e admite-se o ar que passa para baixo, para estes dutos com uma canalização bem boa, nessas duas bocas lacradas, que quando se fecha a tampa, completamente vedam no airbox, na caixa do filtro de ar original. Ou seja, na velocidade que você estiver, quanto mais rápido estiver, mais vento frio admitido com até alguma pressão positiva dentro dessa caixa de filtro de ar, que por sua vez tem um elemento filtrante enorme e solta vento farto para os dois lados, para as duas turbinas, não permitindo que o ar que vá para lá seja contaminado com o ar quente do cofre e sim o frio, fresco de fora. E outro recurso fantástico desse carro é a questão da ventilação e troca de calor dos intercoolers dos turbos. Todo mundo já viu que as 911 Turbo tem esses fender vents, essas janelas com captações de ar nos paralamas traseiros. E as dos para-choques também. Agora, o que nem todo mundo sabe é que aqui você tem uma admissão tremenda de ar, que é canalizado num duto, passa por cima do pneu traseiro, abre numa coifa, cruza a colmeia do intercooler com muita volumetria e depois esse vento, esses gases quentes saem pelas janelas dos para-choques. Então, além da questão do wide body servir para alojar pneus e rodas mais largas e dar muito mais tração para o carro, ele também serve para acomodar todo esse aparato de ventilação, de passagem de ar para uma troca de calor fantástica pelos dois intercoolers dos dois turbos. É muito bacana. E uma vez explicados esses dois recursos, tanto o do Cold Air Induction quanto o da ventilação do intercooler, eu começo a mostrar a receita do pacote Z1000 montado na Mad Bug. A caixa de filtro de ar original, captando o vento de fora pela tampa traseira, é sim maravilhosa, mas até um determinado ponto. Quando a tua ambição de potência é muito alta, ela se torna um ponto de restrição e não atende mais. A Mad Bug usa um par de Cold Air Inductions, de filtros Protomotives, que são muito bacanas. Eles encaixam direto na boca dos turbos, que ficam ali embaixo, num duto completamente moldado na carroceria do carro, sobem, passam para frente do intercooler e soltam um cônico de filtro de ar enorme, com uma volumetria altíssima, logo à sua frente. Ou seja, esse sistema manda para as turbinas o ar que vem pela janela de ventilação dos paralamas, onde o vento passa, entra nos filtros de ar, depois no intercooler e saem pelas janelas do para-choque. Dessa forma, as turbinas recebem muito ar, uma volumetria bem alta, de um ar bem fresco, frio e com bastante pressão aerodinâmica, que quanto mais rápido o carro tiver, maior ela é. As turbinas são um show à parte. O que existe de melhor no mundo, plug and play para uma 911 Turbo dessa geração. A Mad Bug usa um par de turbinas Shona Billet roletadas XR 1200, que você monta no carro aproveitando as linhas de irrigação de água e de óleo e todas as conexões originais, sem requerer nenhuma adaptação.
é como se o carro viesse de fábrica mesmo, com turbos enormes de altíssima tecnologia e capacidade de geração de potência. Seguindo o fluxo do ar na admissão, passando os tubos, a gente vai aos intercoolers, que também são um dos itens talvez mais gourmets da receita. A Medbug usa um par de intercoolers AMS enormes, com coifas de carbono, que são a coisa mais linda do mundo. É realmente uma pena a gente ter que andar com o carro com para-choque escondendo esse tesouro que tem aqui debaixo. O poder de troca de calor é impressionante e mantém a IAT fria em condições extremas de uso e de alto calor. Passado pelo intercooler, o ar tem que ir para o motor. E aqui a gente tem um conjunto de mangueiras moldadas de silicone e um Y-pipe de carbono, conjunto inteiro da AMS, Direct Fit com os próprios intercoolers. Ou seja, sem nenhuma adaptação ou sofrimento. É montar o conjunto todo e tudo pousa no lugar num clique, com muita pressão de acoplamento, tornando impossível o pulou a pressurização que a gente ouve muito por aí. O coletor de admissão inteiro da 997 Turbo é uma obra de arte, uma peça linda e fantástica, mas dá para melhorar. Aqui a gente tirou o throttle body original e colocou o da GT3, original Porsche, que é bem maior, e o Plenum também sai o original e entra um IPD maior, dimpled por dentro, uns pontos que fazem com que o ar ganhe velocidade dentro do coletor de admissão. E agora a gente entra na parte dos internos do motor, que é o que esse carro tem de mais fantástico. Não, o motor não é original. A Medbug não usa mais o motor Mezger 3.6 que veio de fábrica. Aqui a gente montou um jogo de camisas Darton, que é o que existe de melhor nesse recurso, para aumentar a cilindrada de 3.6 para 3.8, com pistões e bielas Carrillo dos melhores possíveis e também uma série de componentes internos de upgrades, tanto aftermarket quanto originais Porsche da GT2, como a bomba de óleo e uma série de outros recursos. Então, a Medbug usa um motor Mezger 3.8 bem monstro, capaz de suportar um desaforo absurdo sem causar nenhum problema. E no escapamento também não dá para economizar. Essa é uma das partes mais importantes de um baita sistema de turbo. Na Medbug, a gente instalou um par de coletores de escape em liga de titânio que tem peso de papel, que além de economizar no peso final do carro, tem um poder de troca de calor absurdo. Ainda assim, eles foram enrolados em mantas térmicas e montados no máximo capricho, onde eles alojam as duas chonas billet, que são os verdadeiros tesouros do carro. E dali para trás, um catchback True 3 polegadas de ponta a ponta, com X-Pipe e ponteiras características da marca, como saem de fábrica em vários Porsches. Ainda nessa brincadeira de escolher os melhores lugares para se alojar um equipamento, o exercício foi escolher o melhor para as blow-offs, que são Tial de 50 mm, sabendo que quanto mais perto do turbo, melhor ela trabalha e o intercooler está ali na cara dela, por que não montar exatamente na admissão deles? Assim, além de super funcional, elas ficaram lindas no carro. E já que o assunto é válvula, e as wastegates? Aqui a coisa foi tão gourmet e original que as chonas já vieram com as wastegate integradas nelas e ficaram direct fit no conjunto inteiro do carro, que não comanda o wastegate, uma vez que a pressão originalmente é feita pelo controle do VTG, lembra? Das turbinas variáveis. Então aqui agora quem toma conta disso é o Boost Controller da Turbo Smart, com uma série de recursos muito bacanas. E como todo super build de carro turbo, a Medbug também usa um kit de WMI. Para quem não sabe, isso é um sistema que injeta uma mistura de água com metanol na tubulação de admissão para diminuir drasticamente a temperatura dos gases e fazer com que a IAT fique baixa, o que é segurança e performance. A diferença
é que aqui a gente não usa um kit simples, e sim um Snow Performance de última geração com comando eletrônico de entrada, progressivo e abertura total. Um recurso avançadíssimo que muitos poucos carros usam. Como eu já falei em N outras situações, performance aqui não está em primeiro lugar. Antes disso, os carros têm que ser consistentes, sólidos e seguros. Então a gente montou o tanque do sistema de WMI em um lugar onde a fixação é o mais sólida possível, onde as mangueiras passam e todo o conjunto passam quase que desapercebidos. Assim, o kit WMI parece que veio original nesse carro, e é sempre nesse conceito que a gente se baseia na hora de montar um recurso aftermarket e achar o lugar para esse alojamento. Já na cabine do carro, a gente tem uma série de recursos que tem todo o poder de controlar a performance do carro. Vamos começar falando do Boost Controller. Esse reloginho aqui, do meu lado esquerdo. Nele, eu regulo o tanto de pressão que eu quero que as turbinas carreguem, o nível de sensibilidade que ele sustenta essa pressão e a velocidade que ele carrega, ou seja, se quando eu dou a patada, ele já lacra as wastegates na hora e vem tudo numa pancada só, ou se ele vem entregando gradativamente. É claro que nós aqui no Galpão Z28 temos o perfil de soltar com suavidade, porque o que quebra um carro não é potência, é tranco. Então a gente tenta fazer com que a entrega seja super suave, sem comprometer a performance. Outro recurso que a gente tem sendo controlado aqui dentro também é o WMI, a injeção de metanol, que aqui não só resfria a mistura que entra no motor, quanto ajuda a alimentar, uma vez que a Mad Bug ainda usa o sistema de fuel supply original do carro. Então aqui eu configuro, por exemplo, que eu quero que a partir dos 12 PSIs ele começa a injetar o WMI. E daí ele vai injetando cada vez mais e mais no progressivo, até que, por exemplo, em 22 PSIs, ele já esteja injetando tudo que passa nos giclês que estão lá atrás, que são bem grandes. E por último, que na verdade é o primeiro, esse aparelhinho aqui, o COB, essa é a interface que conecta na ECM, lê o mapa original para que a gente consiga fazer todas as alterações, que no nosso caso é para o nosso calibrador lá na Califórnia. Ele monta todo esse material para nós, manda para cá, a gente descarrega no carro usando o mesmo aparelho, grava os logs, devolve para ele e faz esse processo quantas vezes forem necessárias, até que ele assista o log e fale, não fica melhor. Com o cruzamento desses 3 recursos eletrônicos, a gente chega na calibração perfeita de segurança e performance e leva a Mad Bug para onde a gente quer que ela vá. Sem mais, sem menos. Aqui foram montados o conjunto de suspensão completo da HIR, ou seja, jogo de molas e barras estabilizadoras dianteiras e traseiras, que além de deixar o carro mais firme, mais baixo e muito mais lindo, seguram o carro reto, tanto na super tracionada quanto nas curvas de alta velocidade, que por incrível que pareça, quando o carro é original, não é bem assim. Quem conhece vai entender o que eu estou falando. E em paralelo a isso, foram montados um jogo de rodas BBS CHR da GT2, é isso mesmo. Não é um conjunto de BBS CHR para 911 Turbo, e sim para GT2. Elas são mais largas, tanto as rodas quanto os pneus. A Mad Bug usa um jogo de Michelin Pilot Sport Cup 2,
que é um baita pneu espetacular e embreagem Triple Carbon, um dos recursos mais bacanas do carro. Esse carro tem um pedal de embreagem macio e você pode dirigir do jeito que você quiser, soltando a força toda de uma vez. Como eu tô careca de falar em vários vídeos, em várias publicações, no Galpão Z28 a gente não faz carro para competição que roda na rua, é o contrário. A gente faz carro de rua que vai para competição. Nossas ambições são muito diferentes. O que a gente quer é usar o carro no dia a dia, é passear, é ir no restaurante, é fazer uma viagem, é ir com a família para algum lugar com eles sem qualquer tipo de ocorrência. E neste meio tempo, quando a gente tem os nossos momentos de lazer, as nossas corridas nos aeroportos do interior e Brasil afora, montar no carro, no bando, num monte de amigo e ir nos divertindo daqui até lá, chegar lá, brincar, fazer uma, duas, três, quantas puxadas você quiser, buscar o melhor número, depois sair, beber, brincar, dormir, voltar para casa e começar tudo de novo, quantas vezes forem possíveis. Num desses ciclos maravilhosos da nossa brincadeira, um dia desses, o seu Marcelo Braga, meu grande irmão, dono da Mad Bug, montou nela e a gente foi para Gavião Peixoto, na principal prova de velocidade do Brasil, que acontece na planta da Embraer, um dos maiores orgulhos do nosso país. E lá ele andou uma, duas, três, uma em cima da outra. Inacreditável, e eu repito, eu tô aqui na cidade de São Paulo, pisando na embreagem, passando marcha, conversando com vocês como se eu tivesse num Corolla. Não tem diferença nenhuma em relação ao funcionamento, não tem marcha lenta alta, não é instável, não tem qualquer tipo de macete, funciona como ela tem que ser. É por isso que a gente gosta de trabalhar sempre com o melhor equipamento que se tem disponível para se comprar e com a parceria dos melhores profissionais que se pode contratar. É a única forma que se tem de talvez atingir um resultado maravilhoso que foi atingido aqui. Então assim, ó, o que você faria com uma 911 Turbo de 1000 cavalos na garagem? Isso! 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 Mad Bug, mais um puta sonho entregue pra você, meu irmão. Ela é nossa e tá na rua. Beijo. Godspeed.